Nós sabemos que sempre que se desenrola algum acontecimento a nível mundial, como foi essa guerra entre os Estados Unidos e o Irã, existe uma grande expectativa acerca do assunto e da questão da volta de Jesus. E hoje nós vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito da volta de Jesus e quais são os alertas que a palavra de Deus nos traz acerca da volta de Jesus. Mateus capítulo 24, no versículo de número 8, Jesus ele diz assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ainda em Mateus capítulo 24, no versículo 36 em diante, olha o que a palavra de Deus nos diz. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aí o texto continua dizendo: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando dois moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, grandes revelações e sinais Jesus nos traz em Mateus 24 acerca do período que antecederia a sua vinda. Porque Mateus 24 é a resposta a um questionamento dos apóstolos acerca da volta de Jesus. A palavra de Deus diz que depois de Jesus sair do templo, Jesus estava com seus apóstolos e eles questionaram a Jesus. Eles perguntaram a Jesus: Mestre, quais são os sinais do tempo da tua vinda? E a palavra de Deus diz que todo o desenrolar do texto, daí para frente, é Jesus respondendo aos apóstolos acerca dos acontecimentos, acerca dos sinais, acerca do que estaria se desenrolando no mundo perto da vinda e do retorno de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus ele começa então a apontar vários sinais acerca da vinda de Jesus. Jesus vai falar acerca dos falsos profetas, Jesus vai falar acerca das guerras, dos rumores de guerras, Jesus vai falar das pestes, dos terremotos, ou seja, das catástrofes naturais. Jesus começa a trazer todo um panorama daquilo que estaria acontecendo nos dias que antecederiam a sua vinda. E é interessante que depois de Jesus, meus irmãos, ele dá diversos sinais. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele deixa claro que isso seria simplesmente o princípio das dores. Isso seria simplesmente o início, o desenrolar
de algo maior e pior que viria sobre o mundo. Jesus está dizendo que esses sinais, esses acontecimentos, essas situações que estariam acontecendo nos últimos dias, é apenas a ponta do iceberg. É apenas o início. E Jesus, ele deixa claro que quando esses sinais estivessem acontecendo, nós deveríamos entender que esses acontecimentos eram sinais da proximidade da sua vinda. Jesus estava dizendo, quando vocês virem falsos profetas, quando vocês virem a multiplicação dos falsos profetas, quando vocês virem as guerras, os rumores de guerras, quando vocês virem as pestes, as pragas, os terremotos, as catástrofes naturais, sabei que eu estou próximo às portas. Esse é somente o princípio das dores, o início de todas as coisas. Mas sabe por quê, meu irmão? Muitas pessoas, mesmo vendo com seus olhos esses acontecimentos, elas não percebem, elas não têm discernimento acerca dos tempos e das estações, porque lá em Mateus 24:36, Jesus vai apontar mais um dos grandes sinais que estaria se desenrolando nos últimos dias, que é a cegueira espiritual da humanidade. Quando Jesus ele aponta todos esses sinais acerca da sua vinda, falando acerca da guerra, dos falsos profetas, das pestes, das catástrofes naturais, do esfriamento do amor da humanidade. Lá no 36, Jesus vai dizer: mas nos últimos dias, os homens, os seres humanos, estarão como nos dias de Noé. Como assim nos dias de Noé? E Jesus, ele começa a dizer: as pessoas nos últimos dias, diante de todos esses sinais, diante de todos esses acontecimentos, diante de todos esse cenário de destruição e de colapso global da sociedade, as pessoas estariam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Jesus compara isso aos dias de Noé. E aqui nós precisamos fazer um paralelo para entender o que Jesus queria dizer. Porque quando nós vamos no livro de Gênesis, a palavra de Deus diz que nos dias de Noé, a maldade se multiplicou. O homem se tornou mau, a tal ponto de que Deus olhou para a humanidade e disse: eu preciso dar um basta. Eu preciso colocar um ponto final nessa situação. E a palavra de Deus diz então que Deus olhou para a terra e viu um homem justo, Noé. E Deus escolhe Noé como pregoeiro da justiça. Porque a palavra de Deus diz que Noé, ele começou a construir a arca. Mas ele não construiu a arca de um dia para o outro. Mas a palavra de Deus diz que Noé, durante o período que ele construía a arca, ele pregava, ele anunciava o juízo, ele avisava os seus contemporâneos da iminente volta e retorno de Jesus. A palavra de Deus diz que Noé construía a arca e pregava. Noé construía a arca e Noé pregava. Mas sabe o que acontecia nos dias de Noé, meus irmãos? As pessoas estavam desapercebidas. As pessoas estavam preocupadas somente com as coisas dessa terra. As pessoas estavam somente preocupadas com a sua vida cotidiana, como se elas fossem viver
eternamente. Então elas estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Quando Jesus se refere a essas coisas, Jesus estava dizendo, as pessoas estariam vivendo e preocupadas somente com as coisas materiais. As pessoas estariam preocupadas somente com as coisas dessa terra. E a palavra de Deus diz até que a arca fechou. E o dilúvio veio. E não tinha mais tempo deles entrarem dentro da arca. E Jesus compara a sociedade dos dias de Noé com a nossa sociedade, dizendo, será da mesma forma, será da mesma maneira, conforme foi nos dias de Noé. Os sinais estariam evidentes, os sinais estariam diante dos olhos, mas as pessoas estariam como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, preocupados somente com as coisas dessa terra. E Jesus diz que os últimos dias seriam da mesma maneira. Isso é um alerta espiritual, meus irmãos, para a minha e para a sua vida. Que eu e você não venha fazer parte desse grupo ao qual Jesus mencionou em Mateus 24:36. O grupo das pessoas que estariam vivendo os últimos dias, que estaria vivendo na iminente volta de Jesus, mas estariam cegas espiritualmente de enxergar a verdade diante dos olhos dela, porque estariam distraídas demais com as preocupações e com as coisas dessa terra. Jesus deixa claro, na continuação de Mateus 36, Mateus 24:36, que ele diz então que um seria levado e o outro seria deixado. Estariam dois no campo, um seria levado e o outro deixado. Estariam duas moendo no moinho, uma seria levado e outra deixada. O que Jesus ele está falando e ele está ensinando com isso? Ele está dizendo que, infelizmente, nos últimos dias, nos dias que antecederiam o seu retorno, Jesus deixa claro que, infelizmente, vai existir dois grupos. O grupo daqueles que estarão prontos para encontrar com Jesus no seu retorno, e o grupo que estaria despreparado para encontrar com Jesus no seu retorno. Jesus deixa claro que, infelizmente, por mais que a mensagem seja pregada, por mais que os sinais sejam aparentes, por mais que Deus, pela sua infinita misericórdia, deixou sinais evidentes para que haja tempo para a conversão e para o arrependimento, ainda haverá pessoas que, quando Jesus voltar, serão pegas desapercebidas, serão pegas despreparadas, serão pegas de uma forma ao qual não estarão agradando ao Senhor. A palavra de Deus diz então que esse é o cenário dos últimos dias. Meus irmãos, é interessante que aqui em Timóteo capítulo 3, no versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, isso aqui é Paulo escrevendo a Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te.
O que Deus está revelando agora através do apóstolo Paulo? Que nos últimos dias seriam dias difíceis, dias trabalhosos e dias de uma grande batalha espiritual. Porque a humanidade, o ser humano, estaria num estado de corrupção extrema. Paulo diz: sabei, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, pois o homem estará mais amantes de si, avarentos e presunçosos, soberbos e blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural. Meus irmãos, o que a gente mais vê nos nossos dias? Falta de afeto natural. É o pai matando o filho, é o filho matando o pai, é a sociedade entrando em colapso, é um se destruindo ao outro. É o que a palavra de Deus já nos revelava. É o que a palavra de Deus já estava dizendo há 2000 anos atrás. O texto continua dizendo: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados e orgulhosos. Traidores. O que mais tem nos nossos dias, meus irmãos, é traição. O que mais tem nos nossos dias é traição. É o marido que trai a esposa, é a esposa que trai o marido, é o sócio que trai o outro sócio, é amigo que trai amigo. É o que mais tem nos nossos dias. O cenário do fim dos tempos está diante dos nossos olhos. E nós temos que ter cuidado para não fazermos parte daquele grupo de Mateus 24:36 que Jesus falou. O grupo que estaria diante desses sinais como nos dias de Noé, cegos espiritualmente, preocupados somente com as coisas dessa terra, focados somente naquilo que está diante dos seus olhos, e se esquecendo das verdades espirituais bíblicas, e dos sinais e dos alertas que Deus tem dado. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Nós precisamos guardar o nosso coração em Deus. Nós precisamos se preparar, meus irmãos, espiritualmente. Porque quando nós vamos em Efésios, capítulo 6, em diante, Paulo vai falar sobre a batalha espiritual do cristão. Paulo vai falar sobre a batalha espiritual do crente. E quando Paulo fala acerca da guerra espiritual, o texto diz que a nossa luta não é contra carne e não é contra sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores nas regiões celestiais. Nós não podemos perder o foco. A nossa luta não é contra a carne, a minha e a sua luta não é em âmbito físico. A minha e a sua luta não é em âmbito espiritual. Porque muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, nós começamos a focar somente no natural. Nós começamos a focar somente naquilo que está diante dos nossos olhos. E nós se esquecemos que a batalha do cristão ela é travada em âmbito espiritual, diz Paulo. Paulo estava dizendo nos nossos dias. Paulo estava dizendo nos nossos dias, meus irmãos. Olha, igreja, cristãos em toda a terra, preste atenção. A guerra de vocês não é contra seres humanos. Nos dias de Paulo, Paulo estava tendo uma grande perseguição com a igreja do Império Romano, dos imperadores romanos. Mas em nenhum momento Paulo diz: a guerra de vocês é contra o imperador, a guerra de vocês é contra os romanos, a guerra de vocês é contra as legiões romanas. Não. Paulo diz: meus irmãos, a nossa guerra não é contra carne, a nossa guerra não é contra sangue. A nossa guerra é contra principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais. E você vai ver que quando Paulo ele fala isso, ele estava querendo ensinar à igreja a verdadeira guerra. E a verdadeira forma que devemos se proteger nessa guerra. Eu vou até ler com os irmãos Efésios 6:10. Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí Paulo continua dizendo, portanto, olha que interessante, Paulo diz assim, ó, a nossa luta não é contra a matéria, nem contra a carne, é contra principados, potestades, dominadores nas regiões celestiais. Aí Paulo diz que a nossa luta é contra seres espirituais, anjos caídos, que fazem parte de um império das trevas, muito bem organizado por hierarquia, porque ele diz, é principado, é potestade, é dominador, e são patentes hierarquias espirituais. Aí Paulo está dizendo, agora que vocês entenderam contra quem é a luta de vocês, aí Paulo vai dizer, portanto, no 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Jesus falou, no mundo teremos aflições. João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí Paulo vai dizer, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. No 14 ele diz, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Nós precisamos tomar o escudo da fé, meus irmãos. E por que nós precisamos tomar o escudo da fé? Olha o que ele diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que é isso, meus irmãos? Satanás está todos os dias lançando dardos inflamados, seta, nas mentes, nos corações. Você liga o jornal, você vê lá o marido matou a esposa por causa de ciúme. O pai matou o filho matou o pai. Sabe o que é isso? É o inimigo. Ele está trabalhando nesses últimos dias, ele sabe que ele tem pouco tempo sobre a terra, e ele vai querer levar todos quantos ele puder com ele. Então ele fica procurando as mentes, setas, dardos inflamados. E como que nós se protegemos disso? Tomando sobretudo o escudo da fé. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós devemos ouvir a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus, meus irmãos, tomar a nossa mente, para que nós venhamos ter a mente de Cristo. Filipenses 4, do 6 ao 7, diz exatamente sobre isso. Fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. De graças, súplicas e orações. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, e outras traduções diz a vossa mente, em Cristo Jesus. A palavra de Deus, meus irmãos, fortalece a nossa fé, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. No 17 diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, meu irmão, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. A palavra de Deus é a espada. As escrituras vai dizer que quando o diabo veio a Jesus para tentar ele, Jesus usou a palavra. Jesus disse, Jesus sendo a própria palavra, ele usou a palavra. Ele disse, está escrito e está escrito. E o diabo fugiu dele. No 18 diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a nossa guerra, meus irmãos. Essa é a batalha do fim dos tempos. Quando no início da live nós falamos em Mateus 24 que Jesus começa a responder a pergunta dos apóstolos, quais são os sinais da vinda de Jesus, o que estaria acontecendo perto da sua vinda.
você vai ver que Jesus diz, isso é somente o princípio das dores. É o início. São os sinais. Jesus vai dizer, ninguém sabe o dia e nem a hora. O dia e a hora exata, não adianta tentar acertar. Ninguém sabe o dia e a hora da vinda de Jesus. Mas Jesus deixou claro que os sinais mostrariam a aproximação da sua vinda e do seu retorno. Nós vamos clamar ao Senhor neste momento. Feche seus olhos, ore comigo. Meu Deus e meu Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Pai, a Tua palavra foi ministrada. Pai, não há nada mais poderoso do que a Tua palavra. Que a Tua palavra, ela vá, Senhor, e ela produza o resultado pelo qual ela foi enviada. Pai, que a Tua palavra, ela possa encontrar corações dispostos. Que a Tua palavra, ela possa, meu Deus e meu Pai, encontrar terras férteis. Que a Tua palavra, Pai, vá de encontro a cada irmão e a cada irmã. Que o Senhor possa quebrar todo laço, todo dardo, toda seta, toda barreira, todo impedimento, todo empecilho, todo embaraço. Que tudo aquilo que não provém de Ti venha cair por terra, Pai. Que o Senhor possa fortalecer a vida dos meus irmãos. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, o lar dos Teus filhos. Que o Senhor possa enviar providência, milagre. Que o Senhor possa alcançar a cada casa, a cada família, a cada projeto, a cada ministério, a cada chamado. Que o Senhor possa nos despertar, Pai, através desta palavra do fim dos tempos. Que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nos capacitar para sermos usados, Pai, com autoridade, com ousadia e com intrepidez, Pai. Que o Senhor possa quebrar todo laço, todo dardo, toda seta, toda barreira, todo impedimento, todo empecilho, todo embaraço, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Visita as causas impossíveis dos Teus filhos. Fortalece, Pai, a vida deles. Pai, que todo mal venha cair por terra. Nós oramos, ó Pai, pelos perdidos, por aqueles que estão cegos espiritualmente, por aqueles que estão fora da Tua presença. Nós oramos, ó Pai, por aqueles que se encontram, ó Pai, estacionados na fé. Nós oramos por aqueles irmãos que um dia pregaram, louvaram, um dia exerceram um ministério na Tua casa e hoje se encontram parados, estacionados, ó Pai. Nós clamamos por eles, pois sabemos que o Senhor tem uma obra, pois sabemos que o Senhor tem algo a realizar. Pai, abençoa a vida dos Teus filhos, livra de todo mal, ó Pai, que o Senhor possa ungir e capacitar a cada ministério, a cada chamado, a cada vocação. Pai, visita os enfermos, ó Pai, que o Senhor possa curar os enfermos, que o Senhor possa repreender as enfermidades, que o Senhor possa, no nome poderoso de Jesus Cristo, quebrar e repreender e neutralizar todo laço, todo dardo, toda seta, toda barreira, todo impedimento, todo empecilho, todo embaraço. Pai, toca as mentes, os corações nesta noite, Pai. Que o Senhor possa fortalecer a vida dos Teus filhos. Abençoa cada irmão que passou por esta live. Abençoa, meu Deus, meu Pai, a cada irmã que esteve conosco presente, ó Pai. Que no nome de Jesus o Senhor possa nos dar força, Pai, para estarmos aqui todos os dias nestas lives pregando e anunciando a Tua palavra, o verdadeiro Evangelho. Pai, que o Senhor possa nos usar para esse tempo. Pai, usa os Teus filhos, capacita os Teus filhos, fortalece a vida dos Seus filhos. Que o Senhor possa fortalecê-los, capacitá-los, ungí-los, abençoá-los, guiá-los e direcioná-los, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no poderoso nome de Jesus Cristo. E você que crê, meu querido irmão, diga amém e amém no nome de Jesus. Glória a Deus.